Para quem acompanha a gente, pensem rapidamente numa cena super comum do nosso dia a dia, sabe? Qualquer pessoa que já andou por uma grande cidade, Com certeza. pois é, já passou por um canteiro de obras e ouviu aquele barulho absurdo das britadeiras. Ou, tipo, ao entrar numa agência bancária, notou aquela figura imponente da segurança em pé perto da porta giratória. Ou até mesmo em imagens de noticiários, né, quando vemos laboratórios com cientistas manuseando as substâncias desconhecidas. Exato, e tem sempre um detalhe visual que domina a cena inteira, que é o equipamento que essas pessoas estão usando. O capacete amarelo brilhante, aquele colete pesado, as luvas de borracha grossas, os óculos que, nossa, parecem ter saído de um filme de ficção científica. Aham. Mas será que em algum momento já paramos para pensar quem decide exatamente o tipo de armadura que esses profissionais vestem para se manterem vivos e intactos no final de um expediente exaustivo? É uma ótima provocação. Porque, olha, a gente garante para nossa audiência, não existe absolutamente nada de aleatório nisso. Ninguém acorda de manhã e escolhe um capacete no almoxarifado simplesmente porque achou a cor bonita, né? Ou porque achou o design arrojado. Seria um desastre se fosse assim. Totalmente. Existe uma ciência absurdamente detalhada, uma engenharia de materiais super complexa e uma legislação extremamente rigorosa ditando as regras por trás de, sabe, cada milímetro de uma luva ou de um respirador. E o que é fascinante aqui é que a nossa investigação aprofundada de hoje vai recair justamente sobre um documento que funciona essencialmente como a base da sobrevivência no ambiente de trabalho brasileiro. Nós vamos explorar as fontes da norma regulamentadora número 6. A famosa NR06. Exatamente. Para os mais íntimos do meio jurídico e da engenharia ocupacional, a NR06. E olha, o momento não poderia ser mais oportuno para essa nossa análise detalhada, porque esse documento acabou de receber atualizações estruturais importantíssimas agora em janeiro de 2020. Sim, a portaria do Ministério do Trabalho, número 57. Essa mesma. A nossa missão aqui hoje é decodificar essa verdadeira bíblia dos equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. Ao longo dessa exploração das fontes, a gente quer demonstrar para quem nos ouve que a segurança no trabalho não é apenas aquele ato burocrático e trivial de Entregar um capacete de plástico para alguém e mandar assinar um papel, né? perfeito, não é só isso. É um ecossistema vivo, muito complexo, cheio de nuances legais, inovações tecnológicas e, acima de tudo, um ecossistema focado na preservação da fragilidade humana frente a ambientes hostis. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a primeira coisa que salta aos olhos ao analisar essas fontes é a definição básica, tipo, o que realmente constitui um equipamento de proteção no mundo real. É o ponto de partida ideal. Porque assim, se alguém for até uma loja de ferragens da esquina agora, comprar uns óculos de plástico transparentes genéricos, daqueles bem baratinhos, e colocar no rosto de um operário da construção civil, visualmente parece que a pessoa está protegida. Mas do ponto de vista da nossa análise, isso é um EPI oficial e legalmente reconhecido. Do ponto de vista legal e técnico, de forma alguma, não é. Um simples pedaço de plástico moldado ou um tecido qualquer costurado em formato de luva só se transforma em um equipamento de proteção individual reconhecido por lei através de um elemento crucial chamado Certificado de Aprovação. O famoso CA. O CA. A norma atualizada é categórica logo nas suas primeiras linhas. Um produto, seja ele fabricado aqui no Brasil ou importado lá do outro lado do mundo, só pode ser posto à venda ou utilizado dentro de uma empresa como EPI se ostentar a marcação desse certificado. Nossa, então sem isso não é nada. Não passa de um adorno estético. Esse CA é expedido por um órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Na prática, o que esse certificado faz é atestar que aquele equipamento específico passou por baterias de testes laboratoriais rigorosos. Tipo testes de impacto, essas coisas? Exato. Foi submetido a impactos violentos, a produtos químicos, corrosivos, a testes de tração e provou, cientificamente, que realmente protege o corpo humano contra o risco que promete neutralizar.
Sem o CA, é aquilo. A empresa não está protegendo o trabalhador, está apenas fantasiando ele de trabalhador protegido. Eu gosto muito de pensar nesse certificado de aprovação como uma espécie de passaporte VIP, sabe? Um passaporte diplomático hiper exclusivo. Uma pessoa pode até ter um documento de identidade comum, mas sem esse passaporte VIP específico, as portas das fronteiras da segurança legal simplesmente não se abrem. É uma excelente analogia. E lendo as atualizações fresquinhas de 2025, eu vi que é uma regra muito dura agora sobre o uso desse passaporte. Pelo que as fontes indicam, acabou completamente aquela história de uma empresa tentar emprestar o seu certificado para outra, né? A proibição agora é absoluta. Sim, e o que é fascinante aqui é como essa mudança regulatória fecha uma brecha de segurança gigantesca que existia no mercado. Pensemos na lógica fria da concorrência e do mercado. Uma indústria séria investe anos de pesquisa, tecnologia de ponta, milhões em dinheiro para desenvolver uma bota com solado super resistente a choques elétricos. Um investimento altíssimo. E aí, ela submete essa bota a testes caríssimos e finalmente consegue o tão suado CA. No passado, havia o risco estrutural de uma segunda empresa, talvez uma fabricante com padrões de qualidade muito inferiores e materiais mais baratos. Tentar pegar carona nesse certificado. Exatamente. Tentar pegar carona através de acordos comerciais obscuros sem passar pelo crivo implacável das avaliações de laboratório. A nova regra de 2025 é intransigente para proteger a vida humana. Então, cada um por si agora. Cada fabricante ou cada importador que traz o produto de fora precisa obrigatoriamente se submeter ao seu próprio procedimento regular para obter o seu próprio CA. É uma garantia de blindagem para quem está lá na ponta, arriscando a integridade física todos os dias. A garantia de que a armadura vestida foi testada de verdade. E não apenas herdou um número impresso num pedaço de papel. A responsabilidade pela qualidade recai inteiramente sobre os ombros de quem comercializa aquela marca específica. Perfeito. E ainda dentro dessa ideia do passaporte VIP, tem um desdobramento nas fontes, que traz uma perspectiva genuinamente humana para um documento tão técnico. As novas diretrizes abordam de forma muito inteligente a questão dos trabalhadores com deficiência. Esse é um avanço tremendo. É porque sabemos que a força de trabalho é diversa e os corpos humanos não saem de uma linha de montagem, né? Muitas vezes um EPI de prateleira com medidas padronizadas não vai se ajustar perfeitamente a um profissional que tenha alguma deficiência física. Fica sobrando, fica apertado ou simplesmente não encaixa. Pois é. E a norma agora obriga o fabricante a promover a adaptação desse equipamento quando solicitado pela empresa, desde que, claro, seja tecnicamente viável e não destrua a eficácia da proteção. Mas a grande dúvida que surge lendo isso é: se o equipamento for alterado na fábrica para se ajustar a essa pessoa, isso não anularia todo aquele teste de laboratório e invalidaria o CA? Essa é a grande sacada jurídica dessa atualização. Se o próprio fabricante ou importador detentor do certificado fizer essa adaptação customizada para o trabalhador com deficiência, isso não invalida de forma alguma o CA já emitido. Nossa, isso é revolucionário. Muito. Historicamente, a burocracia rígida poderia ser um muro intransponível para a contratação de pessoas com deficiência em setores industriais ou áreas de risco. Porque o RH ia barrar, né? Exato. Um departamento de recursos humanos poderia argumentar que, ao modificar o EPI para acomodar o funcionário, a empresa perderia certificação legal e ficaria vulnerável a multas milionárias da fiscalização. E essa nova regra destrói essa desculpa corporativa por completo. Ela cria uma flexibilidade jurídica inteligente e compassiva a favor da vida e da inclusão no mercado de trabalho. Demonstra a lei se curvando à necessidade e à dignidade humana, em vez de forçar o humano a se espremer dentro de uma burocracia inflexível. É o momento de maturidade da legislação brasileira. Sensacional essa mudança de paradigma. Agora, avançando na nossa investigação aprofundada, precisamos sair dos laboratórios de testes e falar sobre a dinâmica real do dia a dia. Porque ter o equipamento aprovado e carimbado é uma etapa, mas fazer com que essa armadura chegue efetivamente ao corpo do trabalhador e que seja usada de maneira ininterrupta e correta é uma verdadeira dança de responsabilidades. Uma dança bem complexa, diga-se de passagem. Muito.
A norma detalha com uma precisão cirúrgica quem faz o quê nesse tabuleiro entre quem emprega e quem é empregado. Pelas fontes, o peso inicial recai fortemente sobre a organização. A empresa não pode apenas sugerir que a pessoa se proteja, sabe? Tipo um favor, né? Não é um favor. Ela tem a obrigação colossal de adquirir o EPI mais adequado ao risco, orientar, treinar exaustivamente, exigir o uso diário e, um detalhe crucial, fornecer tudo isso de forma totalmente gratuita. Se a luva rasgar no meio do turno, se o óculos quebrar ou for extraviado, a substituição tem que ser imediata e sem custo. E, para provar que tudo isso aconteceu, a empresa precisa registrar cada entrega. E esse registro de fornecimento é a espinha dorsal da comprovação legal. É a única prova irrefutável de que a empresa cumpriu seu papel de guardiã daquele ambiente. E é justamente nesse ponto do registro que a atualização da norma dá um salto gigantesco em direção ao futuro. Essa parte me deixou de boca aberta. Incrível. O texto antigo mencionava livros de papel, aquelas fichas de papelão que rasgavam. A nova versão consolida o uso de sistemas eletrônicos e traz uma definição no seu glossário que parece ter sido extraída diretamente de um roteiro de ficção científica. O uso legalmente reconhecido de sistemas biométricos para a entrega de EPIs. Biometria para pegar uma bota de segurança. Exato. A norma abraça tecnologias que analisam características físicas inalteráveis para identificar um indivíduo de forma inequívoca, citando de forma explícita tecnologias como a leitura de impressão digital, o mapeamento de reconhecimento facial e, pasmem, o escaneamento de íris. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Parem um segundo para imaginar o contraste brutal dessa imagem para quem nos ouve. Estamos falando do ambiente bruto de um grande canteiro de obras, talvez sob um sol escaldante, com poeira suspensa no ar, lama no chão, o som de tratores pesados manobrando ao fundo. Um caos total. Um caos analógico. E no meio disso tudo, o operário, para retirar o seu capacete novo ou substituir uma luva rasgada para o turno do dia, não vai mais para uma fila, assinar um caderninho amassado e sujo de graxa com uma caneta que está falhando. O processo agora pode ser o seguinte: a pessoa para na frente de um totem digital de alta resistência, olha diretamente para uma câmera embutida e um software faz a leitura microscópica da íris dela. É surreal. Em milissegundos, o sistema registra na nuvem que exatamente às 7 horas, 3 minutos e 14 segundos da manhã, o equipamento de proteção com o certificado de aprovação X foi entregue em perfeitas condições para aquele ser humano específico. É o ápice da tecnologia de ponta sendo usada para garantir uma precisão absoluta e blindar a segurança operacional. Essa modernização profunda é vital por 2 motivos centrais. Primeiro, elimina o erro humano e as fraudes no preenchimento de papéis, garantindo uma auditoria impecável caso um acidente aconteça no futuro. E segundo, traz uma agilidade imensa para o início dos turnos de trabalho. Mas a balança da responsabilidade precisa estar equilibrada, né? Não dá para ser só um lado. Finalidade a que se destina. Ou seja, nada de levar luva de couro para fazer churrasco em casa. Exatamente. Quem recebe o EPI se torna o guardião dele. Se responsabiliza pela limpeza rotineira, pela guarda adequada ao final do dia e pela conservação. E o ponto mais crítico da prevenção de acidentes, o dever imediato de comunicar à organização qualquer alteração, rasgo, rachadura ou desgaste que torne o material impróprio para uso. Porque se a pessoa tenta dar um jeitinho... Dá tudo errado. Para ilustrar, se alguém levar uma luva de alta proteção química da fábrica para casa e usá-la no fim de semana para consertar o motor quente do próprio carro, derretendo parte do material, e depois tentar usar essa mesma luva comprometida no laboratório da empresa, há um claro descumprimento legal por parte de quem operou o equipamento indevidamente. É uma via de mão dupla e contínua da segurança. E falando em como a tecnologia modernizou a entrega, eu reparei que há também uma regra super inteligente pensada para os bastidores, para a logística de quem fabrica e importa esses materiais. A questão dos manuais. Isso. Pensemos no volume absurdo de papel que seria desperdiçado se cada pequeno par de protetores auriculares ou cada par de luvas precisasse vir acompanhado de um manual de instruções em formato de livreto com dezenas de páginas.
As atualizações agora permitem que a versão completa do manual de instruções seja disponibilizada em formato inteiramente digital, através de um QR Code na caixa, por exemplo. Mas, e esse mas muda o jogo completamente, a lei entende que no momento de emergência não dá para depender da internet. Informações cruciais não podem ficar escondidas atrás de um link. A engenharia por trás dessa regra busca o equilíbrio perfeito entre a sustentabilidade corporativa, reduzindo toneladas de papel impresso, e a urgência visceral que as emergências de segurança exigem. A norma determina que os dados vitais de sobrevivência, ou seja, a descrição exata do produto, os materiais, as instruções básicas de uso, a indicação clara da proteção e as restrições e limitações do que aquele equipamento não consegue suportar, devem estar imediatamente visíveis e impressos fisicamente na embalagem final ou no próprio EPI. Faz todo sentido. O acesso via código eletrônico fica reservado para o manual aprofundado. O raciocínio é puramente prático. Se ocorrer um vazamento em uma planta química e a equipe de segurança precisar saber em questão de segundos se uma caixa de máscaras recém-chegada suporta a inalação de gás cloro, a informação primária de vida ou morte tem que estar ali, gritando aos olhos. Impressa em tinta, sem depender de sinal de Wi-Fi, bateria de smartphone ou paciência para rolar uma tela de PDF no meio do pânico. Exatamente. Bom, já que estamos abordando os tipos de equipamentos e o que eles conseguem suportar, eu acho que chegou a hora de mergulhar no que considero a parte mais surpreendente desta nossa análise detalhada. O documento oficial traz um anexo 1, e ele é literalmente um catálogo exaustivo de armaduras modernas. É o verdadeiro inventário de segurança. É uma leitura que muda a perspectiva sobre o mercado de trabalho. A listagem divide a proteção do corpo humano de forma meticulosa, dissecando as vulnerabilidades do topo da cabeça até a sola dos pés. Proteção para os olhos, para o tronco contra cortes, proteção auditiva contra ruídos que causam surdez irreversível, barreiras para as pernas. E vasculhando esse catálogo, alguns detalhes chamam muita atenção. Tem coisas bem curiosas ali. Um deles é o que podemos chamar de proteção invisível. Se a gente perguntar a qualquer pessoa na rua o que é um equipamento de proteção para as mãos, a resposta automática vai ser sempre uma luva. No entanto, o catálogo lista de forma muito oficial o creme protetor de segurança como um EPI validado e certificado contra agentes químicos severos. É uma armadura que é literalmente espalhada diretamente na pele. E essa classificação evidencia o quanto a legislação precisa acompanhar a realidade prática e, às vezes, implacável do chão de fábrica e das operações complexas. Em diversas atividades industriais de extrema precisão mecânica, o uso de luvas de borracha espessas ou de couro pode eliminar completamente a sensibilidade tátil. A pessoa perde a firmeza nos dedos. E a perda do tato pode fazer com que uma peça minúscula escorregue e caia nas engrenagens de uma máquina em movimento, causando um acidente catastrófico. A solução química encontrada foi o creme de segurança. E como ele funciona legalmente como EPI. Quando aplicado corretamente, ele seca e forma uma película protetora de alta tecnologia. Uma verdadeira barreira invisível que repele óleos pesados, graxas industriais e solventes corrosivos, ao mesmo tempo em que mantém a destreza total e a sensibilidade milimétrica dos dedos do trabalhador. É a química salvando a mecânica. E outro ponto do catálogo que quebra muitas expectativas é a questão da proteção balística. O colete à prova de balas está listado oficialmente como um equipamento de proteção para o tronco contra riscos mecânicos. Contudo, a norma constrói um muro legal intransponível ao redor dele. O uso desse colete é restrito e permitido exclusivamente para profissionais de vigilância que trabalhem ostensivamente portando arma de fogo. Não é qualquer um que pode usar. Não mesmo. Uma transportadora ou uma loja de rua não pode simplesmente decidir comprar dezenas de coletes balísticos no mercado e distribuir para os funcionários comuns, apenas por considerar a região perigosa. A legislação amarra a existência desse EPI à natureza específica e já regulamentada do risco daquela função armada. E por falar em como a lei amarra essas exigências à complexidade da vida real,
Tem aquele detalhe no meio da seção de proteção para os olhos que você mencionou antes, que ilustra perfeitamente como essas regras não nascem prontas de um escritório fechado. Ah, os óculos de tela. Isso. Ao listar os tipos de óculos contra impacto de pedras, contra a luz intensa de solda, radiação ultravioleta, chegamos a uma descrição muito incomum, que são os óculos de tela para a proteção limitada dos olhos contra impactos de partículas volantes. Sim, e nas fontes originais, logo abaixo dessa descrição, há uma enorme nota técnica explicando que a inclusão desse item bizarro se deu exclusivamente para cumprir uma decisão judicial federal originária de um processo da segunda vara do Juizado Especial Federal de Divinópolis, em Minas Gerais. O mundo real batendo na porta da engenharia. E, literalmente, o mundo real, através dos tribunais, invadiu o documento técnico para forçar a criação de um novo tipo de equipamento reconhecido. E a história por trás dessa inclusão levanta uma questão sobre a evolução contínua da proteção ocupacional. Normas de segurança nunca são escritas em pedra por burocratas que ignoram o calor e a poeira do mundo real. Elas são, muitas vezes, o resultado de batalhas judiciais intensas. No caso desses óculos de tela de arame, o que aconteceu foi que trabalhadores do corte de cana-de-açúcar, operando sobre um sol de 40 graus no interior, provaram na justiça que as lentes de plástico ou acrílico convencionais embaçavam completamente em poucos minutos devido ao suor extremo. E ficar com a visão embaçada brandindo um facão afiado no meio do canavial é uma sentença de acidente grave, né? Com certeza. A tela de arame protegeu os alhos contra as pontas das folhas de cana sem bloquear a ventilação. Quando a justiça deu ganho de causa aos trabalhadores, reconhecendo que o EPI plástico padrão criava um risco maior do que prevenia, a legislação nacional inteira teve que se adaptar, engolir o orgulho técnico e incluir a tela de arame no catálogo oficial. É a jurisprudência das ruas ditando que é uma armadura de proteção válida para o resto do país. É incrível pensar na força de um grupo de trabalhadores moldando a segurança nacional dessa forma. Mas o catálogo não para por aí, ele também lida com cenários de sobrevivência que beiram o desespero. Ao ler sobre proteção respiratória, me deparei com uma sigla que gela o sangue. IPVS, que significa imediatamente perigoso à vida e à saúde. Não estamos mais falando de farpas de madeira voando no olho ou graxa na mão. Não, no nível aí é outro. Estamos falando de entrar em atmosferas confinadas onde o simples ato de puxar o ar para os pulmões significa a morte instantânea ou danos neurológicos e fisiológicos irreversíveis em questão de segundos. E o rigor técnico atinge o seu nível máximo ao tratar dessas atmosferas IPVS. Quando o ar que respiramos se torna um inimigo letal, um simples filtro de carvão ativado ou uma máscara de tecido são completamente inúteis. Para esses ambientes extremos, a norma exige equipamentos pesados, como respiradores de adução de ar, máscaras autônomas de circuito fechado, que são bem semelhantes àquelas usadas por mergulhadores de profundidade. Ou sistemas conectados a linhas externas de ar comprimido. Isso. E o conceito de engenharia que salva vidas aqui é a pressão positiva. O funcionamento é brilhante. A pressão do ar puro bombeado para dentro da máscara do profissional é mantida artificialmente mais alta do que a pressão da atmosfera tóxica que o cerca. Se por algum motivo houver um mínimo desajuste ou vazamento na vedação de borracha ao redor do rosto, a física garante que o ar puro interno vai vazar com força para fora. E empurrando a nuvem de gás letal para longe. Exatamente. Impedindo fisicamente que a morte entre no sistema respiratório. É a engenharia de sobrevivência extrema, descrita em termos regulatórios frios. Então, o que tudo isso significa na prática diária? Significa que ter o orçamento para comprar e entregar um equipamento de ponta, seja um creme químico que mantém o tato ou um respirador de pressão positiva que custa milhares de reais, é só o começo da jornada. E é aqui que entramos naquilo que pode ser chamado de a letra miúda que salva vidas. As diretrizes focam intensamente na necessidade de treinamentos e informações contínuas. É o calcanhar de Aquiles de muita empresa. Porque dar um equipamento hipercomplexo nas mãos de alguém sem explicar exaustivamente como ele funciona, seus limites e suas falhas, é criar uma perigosa falsa sensação de segurança.
Em áreas de risco, achar que está protegido quando não está é 1000 vezes mais letal do que saber que está vulnerável. Um filtro projetado para segurar poeira grossa de uma marcenaria vai deixar passar cada molécula de um vazamento de gás tóxico invisível. Se conectarmos isso com a visão geral da gestão de riscos e da psicologia humana, a falsa sensação de segurança é de fato o predador mais silencioso e eficiente dos ambientes de trabalho. Por essa razão, a imposição de realizar treinamentos teóricos e práticos com base no manual do fabricante é tão inegociável. A pessoa tem que saber manusear a própria vida, no fim das contas. Quem vai usar o equipamento tem o direito fundamental de saber exatamente onde a sua armadura falha. Mais do que ajustar tiras e fivelas, o foco é a manutenção e os cuidados contínuos de conservação. E é ao falar sobre conservação que a precisão absoluta da língua portuguesa se destaca no glossário dessa norma, alterando drasticamente a rotina de limpeza de indústrias inteiras de uma forma que muitos nem percebem. Exato. Lendo o texto rapidamente, sem atenção, alguém poderia facilmente deduzir que as palavras limpar e higienizar são sinônimos perfeitos. Mas dentro do universo rigoroso desta norma, a diferença semântica entre essas duas palavras pode literalmente definir quem vive e quem adoece. Uma diferença sutil de dicionário que vira uma diferença de vida ou morte. O glossário oficial classifica a limpeza simplesmente como a ação de remover sujidades visíveis e resíduos do dia a dia, de forma manual ou usando uma máquina, aplicando água, sabão ou detergente comum. É o ato de tirar o barro seco da bota ou espanar a poeira do capacete. Mas a higienização pertence a uma categoria totalmente diferente de complexidade. Ela engloba os processos profundos de descontaminação e desinfecção. É a remoção de contaminantes invisíveis que exigem protocolos químicos e térmicos específicos. E a implicação prática dessa distinção de vocabulário é monumental. Imaginem profissionais da área da saúde lidando com patógenos virais, ou equipes agrícolas aplicando pesticidas altamente tóxicos. Passar uma aguinha com sabão não resolve. Passar uma água com sabão esfregando a luva no final do dia, o que seria apenas a limpeza, vai remover a terra e deixar a superfície com aparência de nova. Mas os agentes químicos letais ou biológicos perigosos continuarão grudados nas fibras. Somente os processos intensos de higienização quebram e neutralizam essas ameaças invisíveis. E ainda tem a questão da validade, né? Bem lembrado. Há um detalhe que amarra toda essa cadeia de segurança: a obrigatoriedade de os fabricantes informarem de antemão o número máximo de vezes que um equipamento pode ser higienizado antes de perder sua integridade estrutural. A regra exige que o manual declare algo como: após passar por processos agressivos de descontaminação por 30 ciclos completos, as moléculas que garantem a proteção química começam a se romper. Na 31ª tentativa, descarte o material. O equipamento de proteção deixa de ter uma validade cronológica tradicional de calendário e passa a ter um prazo de vida medido rigorosamente em ciclos de lavagem e sobrevivência do material. É um nível de controle de precisão que impressiona, e tudo isso ancorado com o peso absoluto da lei. Uma arquitetura jurídica invejável. Desde o reconhecimento facial nos canteiros de obras para liberar uma bota, até o controle matemático dos ciclos de lavagem de uma luva química, a conclusão é muito clara para quem acompanhou a nossa investigação aprofundada até aqui. Fica nítido o propósito da coisa. Essa norma não é apenas um punhado de burocracia governamental escrita para atrapalhar os negócios da empresa. Ela é uma estrutura de engenharia social, química e jurídica incrivelmente vasta e complexa. Todo esse pesado maquinário de regras e testes laboratoriais foi projetado, revisado e atualizado com um único objetivo inegociável em mente: garantir que o trabalhador, a pessoa que saiu de casa de manhã inteira saudável e cheia de planos, consiga atravessar o caos industrial e voltar exatamente no mesmo estado físico para abraçar sua família ao anoitecer, independentemente do quão letal tenha sido o ambiente ao seu redor durante o expediente. É a tentativa contínua da sociedade de preservar a integridade da vida humana num mundo movido a engrenagens e produtos químicos. Isso levanta uma questão importante, uma provocação final sobre o rumo que estamos tomando e que deixamos para nossa audiência refletir ao longo do dia.
Nós dissecamos arduamente aqui como essas atualizações de 2025 são meticulosas e quase obsessivas ao classificar e exigir proteção contra os riscos estritamente físicos do mundo moderno. A chama aberta, o ácido corrosivo, a queda de um andaime a 40 metros de altura, a nuvem de gás letal, os ruídos que destroem os tímpanos. Exato. Essa legislação construiu uma verdadeira fortaleza ao redor do corpo físico. No entanto, à medida que os ambientes laborais aceleram sua evolução para formatos digitais hiperconectados, com um trabalho remoto invadindo as casas, metas irreais e a pressão invisível por produtividade 24 horas por dia, qual será, inevitavelmente, o próximo grande e necessário passo da segurança ocupacional? Excelente ponto. Como os engenheiros e legisladores do futuro projetarão e regulamentarão os equipamentos de proteção individual se percebermos de forma trágica que precisamos urgentemente começar a blindar não apenas a pele, os olhos e os pulmões físicos, mas também a saúde mental e cognitiva dos profissionais contra a sobrecarga implacável de notificações, a ansiedade digital e o esgotamento profundo e silencioso que define este nosso século XXI. É uma reflexão poderosa que certamente ecoa na realidade de muitos e nos força a olhar para as nossas próprias rotinas de trabalho com outros olhos, prestando atenção aos riscos invisíveis que não estão nos manuais de instruções. Fica aí esse questionamento profundo para quem acompanha a nossa análise detalhada de hoje. Nós vamos encerrando a discussão por aqui com a esperança genuína de que essa nossa exploração das fontes tenha transformado, de forma definitiva, a maneira como todos enxergam aquele simples e arranhado capacete amarelo na rua ou a máscara no rosto de quem trabalha. Um excelente resto de dia ou de noite a todos que estiveram com a gente nessa jornada por detalhes vitais e lembrem-se de continuar sempre questionando as estruturas visíveis e invisíveis que sustentam o mundo que nos cerca. Até a próxima investigação.